Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos a mais esta aula de Química. Jesus, nosso melhor amigo. Esse nós podemos contar com ele a todos os instantes e confiar, porque ele sempre está a nos socorrer. Meninos, hoje nós vamos trabalhar com a concentração comum. É a relação da massa do soluto sobre o volume da solução. Então esta é a fórmula. Olha, em química, agora, toda a fórmula que eu passar, você deve copiar como eu faço, porque tem diferença de uma coisa para outra. Por exemplo, vocês observam que aqui é o C maiúsculo, C de forma, o M minúsculo, que é o M cursivo, e o V maiúsculo, de forma. Aí se você na prova, por exemplo, faz esse M, isso aqui para nós na química representa outra coisa que vocês vão ver posteriormente. Então não é a mesma coisa. Aí tem aluno que fala, professor, mas meu M é assim. Mas aqui não pode ser, tá? Tem que ser dessa forma aqui, tá bom? Então, o que significa cada coisa? C maiúsculo, concentração comum. Então, fique caracterizado o seguinte: todas as vezes que eu passo uma fórmula, eu costumo fazer isso. Coloco o que significa cada letra e entre parênteses a unidade certa dessa letra, a unidade do sistema internacional. Na química, o que rege as normas da química é a A e o PAC. Eu não vou escrever, só falar. Essas iniciais são de palavras inglesas, mas é Instituto. Resolvi escrever de Química Pura e aplicada. Então é o órgão que rege as normas da química, e essa e o PAC que determina isso aí. Olha, o M minúsculo, massa do soluto, o que é isso? Se você pega um punhadinho de sal e coloca na balança, você está calculando a massa desse soluto, tá bom? E V, volume da solução. Olha, falei na aula anterior que toda letra que se refere a soluto tem que ter o índice 1. Toda letra que se refere a solvente, tipo a água, tem que ter índice 2. Toda letra que se refere à solução não pode ter índice. Então, o volume da solução é o volume do soluto, vamos supor o sal, mais o solvente, vamos supor a água, tá bom? Agora, cuidado, porque isso você não pode fazer assim e nem elevado a esse expoente. É um índice, um número pequeno escrito embaixo. Aí, alguns alunos, pela minha experiência de vários anos, na prova comete o seguinte erro. Vai colocar a fórmula, pega e faz isso, olha. Eu pergunto, isso é igual a isso? Não. Por quê? Esse M aqui, se não tem índice, se refere à solução. E se refere à solução, é o quê? Soluto mais solvente. Então, é a massa do soluto mais a massa do solvente. Não é a mesma coisa. Então, tem que ter o índice 1, tá bom?
Olha, calcule a concentração comum. Então, isto é a nossa interrogação, é o que nós queremos. De uma solução que contém 40 gramas de sal. Se é sal, como vocês viram no experimento, é o soluto. Se é grama, é massa, né? Toda unidade terminada em grama é unidade de massa. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Então, se é massa do soluto, é isso aqui, ó. Num volume de 200 ml. Então, as unidades terminadas em litro, né, de capacidade, é sempre a maiúscula e a primeira minúscula. Olha, antes de nós utilizarmos uma fórmula, sempre a gente deve fazer a seguinte pergunta: tudo está na unidade certa? Se a resposta é sim, nós vamos substituir a fórmula. Se a resposta é não, primeiro temos que fazer a transformação da unidade para a unidade certa, para depois utilizar a fórmula. É por isso que eu trabalhei transformação de unidades com vocês antes. Olha, concentração é o que eu quero, massa está na unidade certa, que é grama, volume não. Volume, a unidade certa dele é litro. Então, para isso, eu tenho que transformar em litro. Olha, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Estou pegando só essa parte porque, né, eu não preciso pegar a parte do lado esquerdo. Então, como eu ensinei, o último algarismo fica debaixo da unidade que foi dada. Olha, 200 ml é igual a 0,2 litro. Pessoal, é o seguinte, você pode aproveitar a linha sem problema nenhum. Porém, para você aproveitar a linha, você tem que usar essa seta que quer dizer implica, porque senão fica errado. Vou explicar por quê. Vamos supor que você tem isso aqui. Eu pergunto, alguém, por mais entendido que seja da matemática, consegue entender alguma coisa aí? Com certeza que não. Por quê? Porque cometeu esse erro de aproveitar a linha e não colocar o sinal implica. Então, x sobre 2 é igual a 4/5, multiplica cruzado, implica que x vezes 5 é igual a 5x, 2 vezes 4, 8, implica que, isolando x é igual a 8, o número que está multiplicando passa dividindo. Aí todos entendem perfeitamente o que foi feito, porque fez a coisa da forma correta. Então, nem em variações minhas, não comete esse erro. Não sou contra aproveitar a linha, mas tem que usar o sinal implica, tá bom? Vale para quê? Química? Química, física e matemática, para tudo que você vai fazer. Então, jovens, agora eu ganhei o direito de utilizar a fórmula. Aí pode se perguntar, Donizete, tem que colocar a fórmula? Tem. Em prova, eu faço o seguinte, se a questão vale um ponto, ela tem 8 linhas, eu ponho na calculadora 1 dividido por 8 e multiplico pela quantidade de linhas que você acertou. Cada linha que você deixa de colocar é ponto que você vai estar perdendo, tá bom? Então, jovens, a fórmula, eu tenho 3 letras. Então eu vou usar aquele recurso, copiar, colar. Tem gente que erra aqui, no momento de substituir. Outro detalhe, se a minha fórmula tem 3 letras, eu posso calcular só a concentração? Não. Eu posso calcular a massa do soluto e o volume. Para isso eu tenho que ter as 2 letras. Se eu tenho concentração e massa do soluto, eu calculo o volume. Se eu tenho concentração e volume, calculo massa do soluto. E nesse caso nosso,
que eu tenho massa absoluta e volume, calculo a concentração. Olha, N1 é igual a 40. Então só existe um lugar nesse exercício onde eu posso colocar 40. É onde está escrito N1. Dividido por 0,2, que é o valor do volume. Então, quando eu pedi a vocês para ver o meu canal YouTube e ver as 4 operações, né, de números inteiros, fracionários e decimais e tabuadas, foi visando isso também. No primeiro exercício, nós já deparamos com uma divisão de números decimais. Então, não deixe de ver, não deixe de inscrever. Para quem não inscreveu, não custa nada, 1 minuto você faz isso e me ajuda, quem sabe, a receber um trocado do YouTube, né? Bom, então eu tenho isso aqui, jovens. 40 dividido por 0,2 igual às casas, à direita da vírgula, tira a vírgula. 4 por 2, 2. 2 vezes 2, 4 para 4, nada, dá 200. E a unidade, Donizete? Aqui não é 40 gramas? Aqui não é 0,2 litro? Isso aqui não é a mesma coisa de estar escrito assim? Isso aqui não é divisão? Esse traço não significa divisão? Aqui também é grama por litro. Agora, pergunta-se, por que em exercício a gente vê muito dessa forma e pouco dessa forma aqui, ó? Porque desta maneira é muito mais difícil para digitar, tá bom? E aqui quer dizer a mesma coisa. Bom, espero que não tenha ficado dúvidas. Pessoal, só reforçando aqui, ó, 200 gramas por litro. O que significa isso? Interpretando isso. Significa que num volume, numa solução de 1 litro, tem 200 gramas de soluto. Né? Então, o que acontece? Se eu digo lá, uma solução tem 50 gramas por litro, a concentração, né? Significa que em 1 litro tem 50 gramas. Em 2 litros terá quantas gramas? O dobro. Duplicou o volume, duplica a concentração. Se era 50, passa a ser 100. Se eu digo, uma concentração tem 200 gramas por litro, qual é a massa de soluto em meio litro? Se reduz a metade, né, o volume, então vai reduzir a metade aqui. Aqui vai ficar 100. Olha, isso aqui, sabendo que 80 gramas de soluto, não fala o que significa essas 80 gramas. Se é soluto, se é volume ou concentração. Sabemos pela unidade. Toda unidade terminada em grama é massa. Está numa solução de concentração 50 gramas por litro. 150 gramas por litro. Qual é o volume da solução? Isso é a nossa interrogação. Então vai ficar: aqui está na unidade certa, aqui está na unidade certa. Então agora é só nós substituirmos.
cada macaco no seu galho. Usar o recurso do computador, Ctrl+C, Ctrl+V, copiar, colar. No lugar de concentração eu pego o valor dela e coloco. No lugar da massa do soluto eu pego o valor dela e coloco. No lugar do volume é o que eu quero. A letra que é a interrogação sempre vai até o final. Então, multiplicando cruzado. 150V é igual a 80. V é igual a 80 sobre 150. Para nós ganharmos tempo, se tem um zero em cima e um embaixo, eu corto. Tá? Olha, aqui eu vou dividir 8 por 15. Então, 8 para 15 não pode, 0, acrescenta um zero aqui. A pergunta é, qual é o número que eu multiplico por 15 que aproxima 80? Então vai dar 5. 5 vezes 15, 75. Sobra 5. Para prosseguir, coloca outra vírgula? Claro que não. Acrescenta 0 no resto. Qual é o número que eu multiplico por 15 que aproxima 50? 3. 3 vezes 15, 45. Para 50 falta 5. Aí, meninos, o que vocês já observam? Todo o resto é 5. Todo quociente aqui será 3. Isso chama o quê? Dízima periódica simples. Então, esse é o resultado. Bom, 0,53 litros. Isso representa o quê? 530 ml. Né? Se você põe lá, ó, o último algarismo à esquerda da vírgula fica debaixo da unidade que foi dada, preenche com zeros até chegar na unidade que queremos. Aí a vírgula deslocou para cá, tira a vírgula, fica 530 ml. É que é um pouco mais de 1 litro, ou de meio litro, desculpa. Bom? Então, por hoje é só. Próxima aula eu vou continuar nesse assunto, tá? Só que vai complicar um pouquinho mais. Então, tudo bom? Os exercícios são semelhantes ao que eu fiz. Atenção, qualquer coisa pode estar postando no Zap. Tchau, obrigado! Olá, jovens! Sejam bem-vindos a mais essa aula de Química. Espero que todos estejam bem, com muita disposição para assistir a aula, mais disposição para fazer a atividade. Para variar, vou começar corrigindo a atividade da aula anterior. Então, no exercício 1 diz o seguinte: calcule a concentração mol por litro, ou seja, ele quer a molaridade, só reforçando que são sinônimos, né? Concentração mol por litro, molaridade, concentração em quantidade de matéria ou concentração molar. Todos 4 é a mesma coisa. De uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose. Glicose é açúcar. Se a unidade é grama, ele não informa, mas sabemos que é massa. Como glicose é soluto, massa do soluto, índice 1. Em água suficiente para produzir 1 litro de solução. Não se trata do que se refere a 1 litro. Sabemos que é volume, porque toda unidade terminada em litro são unidades de volume, e toda unidade elevada ao cubo também são unidades de volume. E aí ele diz que dado massa molar da glicose, 180 gramas por mol, ou seja, nós não temos que calcular o EMAN 1, ele já forneceu. Jogando na fórmula, né, vamos usar o recurso copiar, colar, Ctrl+C, Ctrl+V. Se 18 é o valor do M1, só existe um lugar onde eu posso colocar 18, onde está escrito M1. Se 180 é valor do EMAN 1, só existe um lugar onde eu posso colocar 180, onde está escrito EMAN 1. Se volume é igual a 1 litro, só existe um lugar que eu posso colocar 1, onde está escrito V. 180 vezes 1 dá 180. Aqui simplifica, 18 por 18, 1. 180 dividido por 18, 10.
1 dividido por 10, 0,1, porque aí a gente desloca a vírgula uma casa para a esquerda. Como é molaridade, unidade mol por litro, ok? Só reforçando que os que ainda não viram, né, os meus vídeos, né, no meu canal, Professor Donizete, a respeito das 4 operações, vejam o quanto antes, né, porque vocês observam que constantemente eu estou utilizando as, né? Inclusive lá eu explico também multiplicação, divisão por 10, 100 mil, 10 mil, foi o que eu utilizei aqui agora. 2. Qual será a massa de butanol? Então, butanol é soluto, massa de soluto é o que o exercício pede. É necessária para prepararmos 500 ml. Se a unidade é ml, isso só pode ser volume. De antemão, sabemos que a unidade oficial não é ml, sim litro. Logo, temos que transformar ml em litro. Para isso, divide por 1000, que dá 0,5 litro. Apresenta 0,2 mol por litro. Também não informa do que se trata isso. Sabemos que se trata de molaridade pela unidade, né, que é mol por litro. Bom, nesse caso, nós temos que calcular a massa atômica, né, a massa molar ou a massa molecular, como queira. Então, a unidade, a fórmula é essa aqui, ó. Fórmula molecular, né? Então, o carbono, o exercício informa aí no final que é 12, então 12 vezes o índice dele que é 4, mais, porque entra um elemento e o outro, sempre o sinal será mais. Hidrogênio 1 vezes o índice dele que é 10, entre hidrogênio e oxigênio, mais oxigênio 16 vezes o índice dele que é 1. 12 vezes 4, 48, 1 vezes 10, 10, 16 vezes 1, 16. Somando todo mundo, 74 gramas por mol. Jogando na fórmula, né, no lugar dos Mi, eu coloco o valor dele que é 0,2. M1 é o que eu quero, obviamente eu não vou colocar interrogação, vou colocar M1. EMA1, 74, vezes o volume que é 0,5. Multiplicando em X de Xuxa, né? Multiplicando todo mundo aqui, 0,2 vezes 74, resultado vezes 0,5, dá 7,4 gramas. Ok? Vamos para o terceiro. Diz o seguinte: calcule o volume de uma solução de hidróxido de sódio, né, que é o NaOH, 0,8 molar. Se é molar, é molaridade. Sabendo que ela contém 32 gramas, se é grama, é massa, né? Se é NaOH, que é soluto, massa do soluto, índice 1. E aí, informou os valores das massas atômicas do sódio, que é 23, vezes o índice dele, que é 1, né? Porque aqui a fórmula molecular é essa aqui, ó, NaOH. Então, o Na vale 23, vezes o índice dele, que é 1, entre sódio e oxigênio, mais o oxigênio vale 16, vezes o índice dele, que é 1, mais o hidrogênio vale 1, vezes o índice dele, que é 1. Fazendo as multiplicações primeiro. 23 vezes 1, 23, 16 vezes 1, 16, 1 vezes 1, 1. Somando todo mundo dá 40 gramas por mol. Jogando na fórmula, né, como vocês escrevem, já que vocês não colocam acento, e quando colocam no lugar errado, né, põe formular, formula. Então, Mi 0,8, M1 32, EMA1 40 e V é o que eu quero V. Então, multiplicando cruzado, 0,8 vezes 40 costuma dar 32, V, que é igual a 32. Isolando o V, vai ficar esse 32 dividido por esse 32. Todo número dividido por ele mesmo costuma dar 1. Se é volume, é litro. Morreu molaridade. Então agora, meninos, vamos para o outro tópico.
Então, pessoal, nosso tema agora é diluição de soluções. Uma solução pode ser preparada adicionando-se mais solvente a uma solução inicialmente mais concentrada. Esse processo é denominado diluição. A adição de mais solvente provoca o aumento de volume da solução e a quantidade de soluto permanece a mesma. Vou explicar em exemplos. Se você tem 300 gramas de sal, meio litro de água, se você coloca mais 300 ml de água, né, vai ficar 800 ml, né, que é meio litro é 500 ml. Porém, a quantidade de sal permanece a mesma, 300 gramas. Então, a quantidade de soluto é a mesma. E a quantidade de solvente aumenta. Com isso, né, vai haver uma diluição de solução. O que quer dizer isso? A solução ela vai ficar menos concentrada, menos salgada, né, mais diluída. E, consequentemente, o volume vai aumentar. Né? Então, é dessa forma que é a diluição de soluções. Bom, nós vamos trabalhar basicamente com essas duas fórmulas. CV é igual a Celinha Velinha, ou MV é igual a Milinha Velinha. O linha é final, sem linha é inicial. Então eu coloquei aqui, né, C, concentração inicial, grama por litro. Obviamente não é a única, né, pode ser grama vezes litro elevado a menos 1. Celinha, concentração final, também grama por litro, que pode ser grama vezes litro elevado a menos 1. V, volume inicial, que é em litro geralmente, pode ser que é viável, em muitos casos, a gente considerar a unidade que foi dada, que é ml ou centímetro cúbico, depois eu explico. Velinha, volume final. Mi é a molaridade, né? Vocês sabem que a unidade de molaridade não é a única, que é mol por litro, tem 4. E milinha, molaridade final. Né? Eu coloquei mol por litro, mas tem outras, como vocês sabem. Então vamos para exercício. Assim que eu passar o exercício, eu sei que vocês têm capacidade para fazê-los. Agora, o que vem a ser capacidade? Tenta definir capacidade. Não, não é isso que você está falando, não. Capacidade é o cara que morava na roça, mudou capacidade. Ok? Porcaria, que não é um monte de porcos juntos. Saber que um monte de porcos juntos não é porcaria? E sim, o coletivo de vários porcos é vara. Viu que eu entendo língua portuguesa também? Olha, esse exercício. Que volume de água devemos adicionar? Se é o que devemos adicionar, é o volume final. Então, o nosso volume inicial é 10 ml. De solução, 2 emão, né, que é molaridade. Então, esta é a nossa molaridade inicial. Para torná-la 0,25 emão, que é a nossa
molaridade final. Então, Kiko, o que o exercício quer? Ele quer o volume final. Concorda ou sem concorda? Beleza. Olha, o que acontece? Se eu deixo esse volume em ml, esse volume final meu vai sair em ml. Agora, se eu transformo ele em litro aqui, esse aqui também sairá em litro. Então, vamos transformar ele em litro. Para isso, vamos dividir por 1000. Né? Então, 0,01 litro. Esse zero aqui não tem valor. Então, como que fica? Vou botar mais tinta. Tinta. Então, me vê, milinha, velinha. O Mi é 2, o V 0,01, o milinha 0,25, velhinha, que não é uma senhora velha, mas é um velhinha. Multiplicando esse cara por esse, como eu não sou bobo nem nada, é claro que eu vou multiplicar usando calculadora. 2 vezes 0,01 dá 0,02. Ok? Olha, vou isolar o V. Vou pegar todo mundo, colocar no primeiro membro. Pego todo mundo, coloco no segundo membro. Vocês sabem que quando eu pego todo o segundo membro, põe no primeiro, todo o primeiro põe no segundo, não há necessidade de mudança de sinal. Aí, só para exercitar, para desenvolver o raciocínio. Vamos supor que você fez isso, mas as respostas do exercício estavam todas em ml. Aí o que você faz? Você transforma em ml, ó. Litro, decilitro, centilitro, mililitro. Então, vai ficar 0,08, que vai dar o quê? 80 ml, né? Porque aí você desloca a vírgula para cá e esses dois zeros perdem o valor, né? Então é só para treinar mesmo. Então, exercício number 2, ou seja, número 2, que não é aquilo que você faz no banheiro. Olha, mais tinta. Pessoal, então, vamos analisar esse exercício.
Determine a molaridade de uma solução que apresenta 400 ml. Então, nosso volume inicial, 400 ml de volume, e após receber 800 ml, que é o meu volume final de solvente, teve a molaridade diminuída para 5 mol por litro, ou seja, essa é a minha molaridade final. Ou seja, o exercício quer a molaridade inicial, porque ele fala que no fim diminuiu para 5 mol por litro, certo? Então, lá vamos nós. MV, milinha, velinha, perna grande. O Mi vale o que eu quero, o V vale 400. Olha, eu até poderia fazer esse exercício de duas maneiras, transformando os dois volumes, ou da forma que eu estou fazendo, que é não transformando. Vocês vão ver que os resultados são os mesmos. Então, quando os dois volumes estiverem na mesma unidade, como no nosso caso em ml, ou se estivessem em centímetro cúbico, não há necessidade de mudança de unidade, tá? Então, milinha, aqui o milinha vale 5, velinha vale 800, ok? Então, 400 mi, 5 vezes 8, até ontem à noite dava 40. Com os dois zeros vai dar 4.000. Mi é igual a 4.000 dividido por 400. Corta, corta. 40 dividido por 4 até Antonte, como vocês falam, costuma dar 10 mol por litro. E morreu esses exercícios. Meninos, então, vê se presta atenção na mensagem que eu vou ler. Mensagem. Você é muito importante. É o título. Ok. Você é uma pessoa muito importante, principalmente para mim. Você labuta, peleja, corre daqui para colar, banqueteia, canta e se dá a muitos prazeres, mas nunca me chama. Fica triste e depois se alegra, mas não me agradece. Segue a trilha da vida, subindo e descendo escadas, mas não se preocupa comigo. Já ganhou muitas coisas na vida e tem fechado a mão para mim. Você sente amor, ódio, sente tudo, menos a minha presença. Você é uma pessoa perfeita, mas não se desgasta por mim. Os seus sentidos funcionam em perfeita harmonia, mas não são canalizados para mim. Você estuda tanto e não me entende. Ganha e não me ajuda. Alegra-se, mas não em mim. Aliás, não tenho tido participação em sua vida. Você se diz uma pessoa tão inteligente e não sabe quase nada a meu respeito. Você reclama dos momentos difíceis, das tribulações, mas não reconhece os tempos tranquilos que lhe tenho dado. Se enfrenta um problema, reclama de mim, mas se vive despreocupadamente, não reconhece que isso procede de mim. Se está triste, me culpa por isso, mas se está alegre, não me deixa participar da sua felicidade. Você fala de tanta gente importante que nunca fez nada por você, mas não fala de mim que fiz tudo por você. Gasta energia em tantas coisas, mas gastá-las para mim seria um desperdício. Por quê? Você sabe pormenores da vida de homens que sempre usaram a força bruta para concretizar os seus intentos, mas desconhece aquele que sempre usou a força do amor para conquistar os corações. Você se sujeita aos homens cruéis, mas não quer fazer o que eu lhe peço com humildade. Se você se torna uma pessoa próspera na vida,
apaga a luz dos mais fracos, para que a sua brilhe mais. Entretanto, se fracassa, descarrega sua ira contra mim. Você afirma não ter tempo nem para morrer, pois os afazeres da vida o fascinam sobremaneira, e com isso não pensa em mim. Você sempre me procura por último. Se resolve dar alguma coisa, acaba me dando o resto de tudo. Por quê? Você corre atrás de uma coroa de glória e se esquece que por sua causa carreguei uma de espinhos. Você está a par de tantas filosofias, mas conhece tão pouco da mensagem que preguei e que realmente liberta o homem. Você se apega tanto a este mundo e se esquece que tudo isso passará. Apenas aquilo que o homem faz por mim perdura para sempre. Você leva uma vida de derrotas por desconhecer a vida abundante que emana de mim. Você julga muita gente e vê defeito em tudo, mas eu também conheço a sua maneira de agir, sei o que você faz e pensa. Sim, eu vejo tudo. Você obedece a seu chefe que lhe causa tantos dissabores e não ouve minha voz quando lhe falo do meu amor. Quando precisa, quando se encontra num labirinto, dirige-se a mim chamando-me de Senhor, mas não me obedece e nem pretende fazê-lo. Muitas vezes, ouço você afirmar que eu não existo, mas no íntimo tem medo de mim. Às vezes gostaria de se agarrar em mim, mas o seu orgulho não deixa, e debalde fico com a mão estendida. Você luta por seus ideais e é capaz de morrer por muita coisa, mas se gasta uma gota de suor por minha causa e meu serviço, acha que está fazendo demais e toca a corneta. Você participa de reuniões onde o meu nome é injuriado e não me defende. Você ouve piadas indecentes com meu nome e também dá gargalhadas. Nunca lhe fiz mal nenhum, mas tem vergonha de pregar o meu nome. Quando está sedento, procura tantas fontes secas, por que não vem a mim beber da água da vida? Você tem corrido atrás de vento. Eu o convido a correr para os meus braços. Olhe para o céu. Todos os dias pinto um cenário diferente para os homens. Eu fiz o universo e o mantenho. Eu fiz o homem. Sou tão grande que preencho o mundo, mas posso também habitar em seu coração. Você é um corpo no mundo, e eu um mundo em seu corpo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida eterna. Eu sou Jesus Cristo. Você não quer me aceitar? Estou esperando. Você é muito importante para mim. Meninos, por hoje é só. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, obrigado! Olá, jovens. Sejam bem-vindos a mais essa aula de Química. A frase que me chamou a atenção. Algumas pessoas amam o poder. Tipo os políticos, né? Muitos deles. Outras têm o poder de amar, que é o que Jesus nos pede, que nos ensina a amar uns aos outros. Então, espero que vocês encaixem na segunda parte. Questão 1 da atividade anterior. Então, sempre, meu costume é esse, sempre no início da aula eu corrijo a atividade da aula anterior. Então, sempre vocês fiquem atentos com a atividade em mãos. Se dissolvermos totalmente uma certa quantidade de sal em um solvente e por qualquer perturbação uma parte do sal se depositar, teremos no final uma solução saturada com corpo de fundo, ou corpo de chão, ou precipitado. Quando é que ela é supersaturada? Quando você pega essa solução que está na temperatura ambiente, por exemplo, e aquece, né? E aí, mesmo assim, sobra corpo de fundo. Aí ela é supersaturada, tá bom? Portanto, letra A. 2. Um solvente consegue dissolver no máximo 120 gramas de um certo soluto. O que irá acontecer
Se colocarmos 130 gramas, sobrará 10 gramas, né, que não irá se dissolver. Como é chamado o soluto que sobra sem ser dissolvido? Corpo de fundo, ou corpo de chão, ou precipitado. Então vocês têm que ficar atentos a qualquer uma das três palavras, que não sabe qual delas que vem no exercício. 3. Tem-se 1 litro de água e 400 gramas de sal. Se reduzir a água para meio litro, aí no caso eu coloquei concentração, mas substitui por favor pela palavra solução. Ficará mais concentrada. Exemplo, imagina você com 1 litro de água, 400 gramas de sal. Aí você aquece essa solução, fazendo com que meio litro se evapore. Obviamente o sal não vai evaporar, mas aí a solução vai ficar mais salgada, mais concentrada. E se colocar mais meio litro, ela ficará mais diluída, né? Menos salgada. Então, isso aí, se tiver dúvida, posta no ambiente. Meninos, então nosso tema agora, transformação de unidades. Então, vocês vão ver que nós dificilmente vamos deparar com um exercício que não tenha que fazer alguma transformação de unidades. Então é isso que eu vou ensinar e isso tem que ficar bem claro para vocês. Não pode fazer de conta que aprendeu, tem que aprender realmente, porque senão vocês terão dificuldades nas matérias seguintes, tá bom?
Olha, sei que todos vocês já viram isso lá no ensino fundamental, na primeira fase ainda, né? Quinta série, quinto ano, né? Porém, é disso que nós vamos precisar. Essa primeira escala, creio que se vocês ainda não estão usando na física, vão usar no futuro bem próximo. As outras duas, eu que vou utilizar muito. Então, por que eu coloquei as 3 escalas? Porque nós podemos matar 3 coelhos com uma enxadãozada só. A maneira de transformar é a mesma. Então, aqui nós temos as medidas de comprimento: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Observa que se você memorizou a primeira escala, automaticamente está memorizada as outras duas, porque o que muda é apenas a segunda letra. Então aqui nós temos a medida de massa, né? Então, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama, desgrama, quer dizer, desgrama tem não. Agora, medida de capacidade. Creio que todos vocês sabem a definição da palavra capacidade. Bom, pode ser que tenha alguém que não saiba. Vou falar. Capacidade é o camarada que morava na roça, mudou capacidade. Beleza. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. E lembre-se, na vida tudo é passageiro, só o motorista que não. Se Deus quiser, essa pandemia vai passar mais rápido do que muitos pensam. Meninos, quando um dos filhos meu fazia, acho que 7º ano, a professora foi explicar isso para eles, dava um nó na cabeça que eu falei, não, eu não dou conta de ensinar você por esse processo. Falava assim, para transformar hectômetro em metro, multiplica por 100. Para transformar decigrama em hectograma, divide por 1000. Para transformar quilolitro em decilitro, multiplica por 10.000. Ou seja, não há cabeça que aguenta isso. E isso aqui, pelo método que eu vou ensinar, que eu criei, é mais fácil do que chupar a balinha. Veja, você põe o número debaixo da unidade que foi dada. Então, 8 hectômetro. Preenche com zeros até chegar na unidade que você quer, que é decímetro. Tá pronto. 8 hectômetro, transformei em decímetro. Sempre a última unidade fica como unidade de resposta. Beleza. Acontece que na letra B, o número é formado por 2 algarismos. Quando o número tem 2 ou mais algarismos, a regra é a seguinte: o último algarismo fica debaixo da unidade que foi dada. Então, o 7 vai ficar debaixo de grama. Obviamente, o 5 vem para cá. Um número debaixo de cada unidade. Aqui diz que para transformar em miligrama, preenche com zeros até chegar em miligrama. Chegou lá, está pronto. Letra C, 7 centilitro. Está aqui. Isso para transformar em decalitro. Eita! Agora nós temos que preencher com zeros para a esquerda. Chegou lá, coloca-se a vírgula. Sempre quando eu preencho com zeros para a esquerda, na hora que chega na unidade desejada, lá fica a vírgula. Tá bom? Então, aqui o L é maiúsculo, as outras letras são minúsculas. Letra B. O 9 vai ficar debaixo do quilograma. Obviamente, o 5 e o 3 vai sair da escala, sem problema.
a regra tem que se estabelecer. O último algarismo fica debaixo da unidade que foi dada. Isso transformar em grama. Preenche com zeros até chegar em grama. Então aqui está a letra B. Agora vamos para a letra E. Olha, aqui quando o número é decimal, é esse último algarismo à esquerda da vírgula, é que fica debaixo da unidade que foi dada. Então o 7 vai ficar debaixo do metro. Obviamente, o 6 vem para debaixo do decâmetro, o 5 debaixo do decímetro, o 3 debaixo do centímetro e o 4 debaixo do milímetro. Isso é para transformar em decímetro. Meninos, chegou debaixo do decímetro, como já tem número, basta pôr a vírgula. Porque se não tivesse número, teríamos que preencher com zeros. Letra F. 007. Bond, James Bond. Olha, o 0 vai ficar debaixo do decagrama. Ok? 007. Isso para transformar em decigrama. Chegou debaixo do decigrama, eu ponho a vírgula. Porém, esses dois zeros perdem o valor. Né? Então, por quê? Jamais você verá um número com 3, 4, 5 zeros à esquerda da vírgula. Assim como quando você tem, por exemplo, aqui quando você digita um número desse na calculadora, creio que todos vocês já observaram isso. Na hora que você aperta qualquer um dos 4 sinais, mais, menos, vezes ou divisão, o que a calculadora faz? Imediatamente ela engole esses zeros que estão à direita da vírgula, provando que eles não têm valor. Agora, cuidado, que nesse caso aqui, eles têm valor. Por quê? Porque aqui nós estamos trabalhando com moeda, com real. Né? Olha, outro exemplo aqui. Então, aqui o 3 vai ficar debaixo do litro, ok? O 2 aqui, o 4 aqui, o 7 aqui, o 9 sai fora e o 5 também. Isso é para transformar em hectolitro. Chegou debaixo do hectolitro, coloca-se a vírgula. Então, meninos, nós vamos trabalhar muito com isso, transformação de unidades. E no decorrer dos exercícios, vocês vão ver como isso irá acontecer. Né? Por quê? Porque num exercício só, jamais a gente trabalha com unidades diferentes. Só para vocês entenderem melhor, é como se eu dissesse o seguinte: eu quero que você calcule a massa dos produtos que você vai comprar no supermercado. Né? Tem gente que fala o peso. Olha, alguém sobe na balança, quanto você está pesando? 64 kg. Ah, eu estou pesando 67 kg. Errado! Quilograma nunca será unidade de peso. Quilograma, todas essas unidades são unidades de massa.
quando você sobe em uma balança e constata que a sua massa é de 62 kg. Agora, vocês vão ver na física posteriormente o que é o peso, a massa vezes a aceleração da gravidade. Qual é a aceleração da gravidade na Terra? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para efeito de cálculo, muitas vezes o exercício arredonda-se para 10. Então, se eu quero saber o meu peso, a minha massa é de 97 kg, barrigudinho, vezes, vou arredondar para 10. Então, o meu peso, alguém sabe o que é isso? Uma igualdade com um cachorro em cima, quer dizer com um tio em cima? Ah, já sei, sabia que vocês sabiam. Isso se chama aproximadamente. Qual a unidade de peso? Newton, em homenagem a Isaac Newton, seu descobridor, certo? Então, isso é o peso. A massa, estão lá as unidades, tá bom? Então, como eu estava dizendo, você compra lá 5 kg de açúcar, 63 decagramas de sal, compra 158 decigrama de carne, né? Compra 2.835 gramas de presunto. Beleza. Aí você vai somar 5 e 3, 8 com 8, 16 com 5, vai dar 21. Sobe 1. 7 com 5, 12 com 3, 15, sobe 1, 2 e 8, 10, sobe 1. Beleza. Então, 3.051 kg. Claro que não. É um absurdo. Está hiper errado. Por que isso ocorreu? Porque as unidades são diferentes, meninos. Então, nessa situação, qual é o primeiro procedimento? Transformar cada um dos números numa unidade só. Você poderia transformar tudo em grama, tudo em quilograma, né? Então, isso vale para qualquer exercício de química, física e matemática, tá bom? Então, eu acho que eu fui claro, mas se tiver dúvida pode estar questionando no Zap, ok? Meninos, por hoje é só. Fique com Deus. Tchau, obrigado.